Olá a todos, aqui é o professor Carlos Sanches e a minha ideia com esse vídeo é mostrar para os educadores mais uma vez o poder, né, que a tecnologia tem para transformar as suas aulas em aulas mais engajadas, poderosas, mais prazerosas para você, para o aluno, mais didáticas e mais reflexivas, né? Bom, eu coloquei aqui como modelo uma experiência de química e vou explicar por quê. Química é uma matéria, nesse sentido da coisa da metodologia de reflexão, de projetos, etc., ela é uma matéria privilegiada, porque você em laboratório faz exatamente isso, né? Você pode fazer um projeto, um laboratório, vamos fazer determinada coisa, o que a gente precisa para fazer essa determinada coisa e colocar a mão na massa, né? Então você mistura substâncias, você faz reações, aí as reações vão mostrar para você formação de precipitado, gás, mudança de cor, etc., que os alunos vão evidenciar, eles vão ver a coisa acontecer, aí a química torna-se mais palpável. Depois você pode até fazer uma reflexão, discutir e voltar para a teoria. Muito bom. Só que, além disso, existem algumas reações, mesmo em química, que é muito difícil você fazer em laboratório. Por exemplo, essa experiência do Rutherford envolve radioatividade. É complicado você manipular substâncias radioativas no laboratório de uma escola de ensino básico, né? Então aí uma opção. Daí a minha escolha desse tema de química e dessa experiência do Rutherford. Como, por exemplo, nesse caso, a tecnologia pode te ajudar a fazer uma simulação, digamos assim, da prática da coisa, que é muito difícil de se fazer em laboratório. Bom, você tem essa experiência do Rutherford muito bem desenhadinha em livros, você pode colocar em lousa, imagens, etc. Mas seria interessante também o aluno visualizar como é que a coisa está acontecendo de forma animada, né? E principalmente não com você que está dando a aula simplesmente colocar o conhecimento, falar o que aconteceu sem a menor reflexão, sem a menor discussão. Não, pelo contrário. Desenha a aparelhagem, vai discutindo com os seus alunos o que vai acontecer e proponha a eles uma discussão do que eles acham que pode acontecer, né? Então, por exemplo, tudo que está desenhado aqui foi desenhado no PowerPoint. São figuras, na verdade, que eu coloquei do PowerPoint. Fiz uma redimensão em algumas delas, etc. Mas é tudo figura do PowerPoint. Coloquei esse orifício, tá certo? Um bloco de chumbo, para que a radiação saia só nesse orifício, só a partir desse orifício, e seja direcionada à fina folha de ouro, essa placa de ouro. E vamos fazer um estudo baseado nesse anteparo de sulfeto de zinco. Por que sulfeto de zinco? Isso em química, não é? É uma coisa mais específica. Sulfeto de zinco é uma substância que, quando bombardeada, quando em contato com partículas alfa, por exemplo, elas emitem uma certa luminosidade, o que vai ajudar muito no nosso experimento aqui. Bom, independente de você conhecer química ou não, a ideia é que você entenda a ressignificação, né? O novo significado que essa simulação, que essa animação traz para essa aula com relação ao aprendizado do seu aluno, né? Então, por exemplo, você diz para o teu aluno, olha, os feixes aqui de partículas alfa, que são partículas positivas, né, vão sair desse orifício e vão bater na fina folha de ouro. Tá, então aí você clica uma vez e aí você tem esse feixe de partículas alfa, que são, está colocado aqui claramente, pesadas e positivas. Muito bom. Agora, veja, você explica para o aluno que ele não vê esse feixe, mas que ele está direcionado para a fina folha de ouro, etc. Muito bom. Aí, primeira coisa que acontece, você vê uma certa luminosidade aparecer nesse ponto aqui do anteparo do sulfeto de zinco. Então aí, você estimula a reflexão dos seus alunos. Se o feixe de partículas alfa, que é pesado e positivo, está batendo nessa fina folha de ouro, e está batendo aqui, porque essa luminosidade só pode ser de partícula alfa que está vindo aqui, desse bloco de chumbo. Não tem outra fonte que esteja emitindo partícula alfa, né? Então, se essa partícula alfa está batendo aqui nesse ponto,
é porque ela está passando pela fina folha de ouro como se praticamente nada existisse. É como se a fina folha de ouro não estivesse aí. Tudo bem? Então se estimula essa reflexão no aluno. Né? Os alunos têm que pensar, peraí, por que está passando direto? Bom, se a partícula alfa entrar em contato com o sulfeto de zinco, emite essa luminosidade, e vários pontos de luminosidade estão sendo formados, é porque a maioria das partículas alfa que estão saindo desse bloco de chumbo estão passando pela fina folha de ouro, como se ela não existisse. Então aí se você falar para o aluno, peraí, a fina folha de ouro ela é formada por átomos. Então se a maioria das partículas está passando direto, como se ela não estivesse lá, qual é o modelo de átomo que você proporia? Então aí, pensando, refletindo, provavelmente os alunos vão dizer, não, então para mim o átomo é como se fosse um vazio, porque se está passando direto, é como se não tivesse nada. Perfeito, um grande vazio. Então, vou chamar isso de caso 1. Então, no caso 1, nessa observação 1, essa primeira observação da luminosidade do ATPA e do sulfeto de zinco, eu posso concluir que o átomo é um grande vazio. Isso, perfeito. Ou seja, eu posso imaginar, agora aqui, ó, que esses feixes oriundos aqui, desse bloco de chumbo, estão passando pela fina folha de ouro, estão continuando em linha reta aqui e batendo aqui como se nada existisse aqui no meio. Perfeito. Aliás, essa foi a observação do Rutherford, em 1911. Não é? Bom, só que aí ele percebeu, ele teve uma segunda observação. Também formavam-se, né, nesse caso aqui, pontos luminosos nesse outro ponto da placa de sulfeto de zinco. Qual é a conclusão que você chegaria? Aí o teu aluno pensa, espera aí, a maioria passa direto, mas algumas são desviadas. Se são desviadas e, aí você realça aqui, as partículas são pesadas e positivas, para ter esse desvio é porque deve ter tido algum tipo de repulsão de algum ponto que é positivo e também provavelmente pesado. Tá? Então aí você já reformula o teu modelo de átomo. Espera aí, então uma parte, talvez a maioria, é assim que você deve pensar, né? Talvez a maioria deva ser um grande vazio, mas tem pontos pequenos que são positivos, porque houve o desvio, houve a repulsão, são positivos e também devem ser pesados, porque a partícula alfa é pesada. É um raciocínio coerente? É. E os alunos chegam a essa conclusão. Né? Muito bom. Então, vou chamar de caso 2, há um desvio que justifica, né, que comprova, né, essa hipótese, né, eventualmente depois uma teoria, né, que eu vou chamar de caso 2. Muito bom. Mas aí há um terceiro ponto luminoso também. Só que esse ponto luminoso não passa pela placa. Ele não passa pela placa, por quê? Porque ele está sendo refletido. Então, se ele está sendo refletido, digamos, entre aspas, que a partícula alfa está batendo de frente com esse ponto que eu falei que é positivo, confirmando então que ele é muito pesado. Porque se não fosse pesado, não haveria esse ricochete, né? Não haveria essa batida frontal e essa reflexão para frente. Né? Muito bom. Então, eu vou chamar de caso 3, aí eu teria então essa reflexão da partícula alfa. Então eu chegaria a 3 conclusões dessa experiência. Né? Então aí você pode até voltar, o PowerPoint permite isso, e isso é legal, porque você fala, peraí, então vamos rever o que a gente fez aqui. Ó. Olha lá. Então nesse caso 1 aqui, ó, o que está acontecendo? Está batendo um monte de partículas, ou seja, a maioria delas está passando direto, conclusão, grande vazio, legal. E o segundo, desvio, partícula positiva. E o terceiro, reflexão, direta, para frente, ou seja, é uma partícula pesada. Baseado nisso, então qual seria o teu modelo de núcleo? Isso tudo a gente vai discutindo na sala de aula. Não é? Então qual seria o teu modelo de núcleo? Peraí, é o teu modelo de átomo. O átomo então deve ser um grande vazio, só que ele tem pontos positivos, né? Deve ter pontos positivos, muito pequenos e muito pesados, que desviam e refletem, né, para frente essas partículas alfa. Baseado nisso, nesse raciocínio que o teu aluno pode fazer, o Rutherford fez em 1911, ele chegou ao modelo
nucleado, né? Que todo átomo tem um núcleo pequeno, positivo, que contém praticamente toda a massa do átomo em si. Tá? Esse modelo depois foi aperfeiçoado pelo Niels Bohr, etc. Mas para essa experiência em si, esse tipo de modelo que eu estou propondo aqui no PowerPoint, ele é muito legal, ele é muito útil, ele tem funcionado muito bem, né, em sala de aula, por vários aspectos, né, principalmente dois. Porque o aluno visualiza o que está acontecendo, né, é uma coisa difícil de você reproduzir em um laboratório de química, por conta da radioatividade envolvida, né, e por causa da reflexão. Quer dizer, você vai jogando as coisas, vai discutindo, as pessoas vão, então você envolve o teu aluno, não é aquela coisa de você colocar na lousa ou olhar no livro e falar, olha, é assim porque aconteceu assim, assim, assim. Não, o teu aluno vai junto com você, raciocinando, refletindo, discutindo e chegando a essa conclusão. Tá bom? Essa é mais uma sugestão que eu dou aí em relação ao uso da tecnologia em sala de aula, repetindo que esse modelo foi feito totalmente em PowerPoint. Ok? Então um abraço a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau.